manhã, ó Deus. Te agradecemos por mais esse dia maravilhoso, ao qual o Senhor nos concede. Que a tua graça e a tua paz possa repousar em cada laço, em cada coração. E que a tua sabedoria, meu Deus, venha ser dispensada sobre as nossas vidas, para que possamos aprender, Senhor, e colocar em prática tudo aquilo que fomos ouvir, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Desde já nós te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho Santo e amado. Amém. Todos aqueles que viu, 564. Pedido número 564. Só um momentinho, tá? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conte as muitas bênçãos, digam de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que bem tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão contar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Adriana, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Peço à irmã Socorro que faça a leitura oficial da Escola Bíblica Dominical, amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Lição de número... Amém. Lição de número 10, 6 de setembro de 2020. Aliás, 6 de dezembro de 2020. A última defesa de Jó. Texto áureo.
Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Leitura bíblica em classe. Jó, capítulo 29, do 1 ao 5, capítulo 30, do 1 ao 5, e capítulo 31, do 1 ao 5. Jó, capítulo 29. Versículo 1. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos cimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se meu pé se apressou para o engano. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, estamos aqui para aprender, Senhor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por Tua palavra, porque sabemos, Senhor, que nesta manhã sairemos mais edificados, ó Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, te louvo e te engrandeço. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Socorro. Que Deus abençoe também a vida da irmã, em nome de Jesus. Peço ao evangelista Sérgio que ore pelo presbítero Euler, que estará ministrando a palavra hoje. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, apresentamos a Ti, o Teu servo, ao qual vai ministrar a Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito venha fazer mais uso do Teu vaso, Deus amado, fazer-o lembrar de tudo aquilo que ele tem estudado durante toda essa semana, meu Deus, para transmitir para nossas vidas, nossos corações. Abençoa o Teu servo, derrama a Tua graça sobre a sua vida, Deus querido, e dando também para nós entendimento de tudo aquilo que ele vai transmitir, Pai amado, para que sejamos edificados. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, evangelista Sérgio. Presbítero Euler. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa de aprendermos juntos da palavra de Deus quando estamos meditando no livro de Jó. Hoje, lição número 10. Que bom que a data aqui está 6 de setembro, mas coincidiu que é dia 6 de dezembro, né? Ainda bem. Né? A última defesa de Jó. O último discurso que Jó faz em sua defesa. A última defesa de Jó. Título abençoado, título maravilhoso. Ei, perguntar uma coisa para vocês. Vamos fazer aqui uma introdução aqui na aula de hoje.
A última defesa de Jó. O que foi usado da aula anterior focou muito em relação à sabedoria e em relação a uma parábola, em relação à mina. A mina onde você cava lá, você consegue pesquisar e encontrar, você encontrar prata, ouro, essas coisas. É isso? Minerador, né? Então, é como uma parábola que estava sendo usada na aula anterior. E aí a gente descobre que a sabedoria vem de Deus, que a principal, a maravilhosa, a riqueza de uma sabedoria abençoada, espiritual, vem de Deus. E aqui, quando nós vamos entrar no versículo 1 do capítulo 29, começa assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse. Ou seja, e prosseguindo Jó em seu discurso. Ele continua com a palavra, ele continua discursando, ele continua falando. E prosseguindo Jó em sua parábola, diz. Certo? Então nós vamos falar hoje sobre umas coisas interessantes, lembranças que causam saudades, que está inserido na lição. E tem a ver com a lição. Às vezes me aperta, batendo à porta do meu coração, de súbito imprevisto, saudades de Cristo ou de algum irmão. Saudades de instantes de bênçãos vividas que Cristo nos deu, de cultos tão lindos, com fogo caindo lá do lindo céu. Saudades daquelas vigílias tão belas do meu renascer, do meu ser criança, sentindo a presença de Cristo em meu ser. Saudades também de irmãos que partiram, que muito nos ajudaram e queremos tão bem. Mas nessa ansiedade, chorando a saudade, me veio Jesus, me fez vaso novo e mostrou-me de novo o caminho de luz. Poema Saudade, poema que eu quis trazer para vocês e tem muito a ver com a lição de hoje, certo? Lembranças, falando para vocês, que causam saudades. Porque, irmãos, todos nós temos lembranças. Todos nós rememoramos, fazemos às vezes uma retrospectiva da nossa vida e temos lembranças, certo? Mas tem lembrança que não causa saudade. Tem lembrança que você preferia não lembrar. Eu quero lembrar aqui, né? Ser assim, saudosista, né? Eu quero lembrar aqui que às vezes nós somos saudosistas. Uma tendência, um gosto fundado na valorização de coisa passada, demasiada do passado. Fidelidade a princípios, ideais, usos e costumes que já não são aceitos. Né? Saudosismo. Nostalgia, melancolia profunda causada por afastamento da terra natal ou do seio da família. São adjetivos, essas palavras estão inseridas também dentro da lição, certo? Saudosismo, saudades. Então, lembranças que causam saudades. Tem lembranças que a gente não quer. Nunca, tem lembranças que a gente que não causa saudade. Né? Eu estou com saudade de quando eu fiquei doente. Eu não estou com saudade disso não. Eu estou com saudade de quando eu tive um acidente, quando tive uma briga, ou quando passei fome. Estou com saudade, queria relembrar que essa saudade que eu estou de quando eu fiquei doente lá no hospital, sofrendo lá, quando eu fiquei em casa com febre. Não, para que você vai ter saudade disso? A gente não quer ter saudade de lembranças ruins. A gente lembra, é lembrança, está no cérebro, mas a gente prefere esquecer. Mas a gente gosta de ter saudades de lembranças boas. Você se lembra com saudosismo, saudade, lembranças boas, certo? Brasileiros, poetas que foram daqui para Portugal ou para outros países na Europa, fizeram poema. Da minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, as passas que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Por que ele fazia aquilo? Era um poema lírico, um poema que tinha nostalgia, que tinha saudade da terra dele. Saudades. E nós temos saudades. Todos nós temos. Especialmente as pessoas mais velhas. Nossos avós, nossos pais. Quem é um avô que não lembra do filho ou do neto? Não sente, às vezes, saudade? Aqueles velhinhos que estão lá, às vezes, isolados, eles sentem saudades. Quem é que não sente saudade? E nós sentimos saudades
Quais são os pastores que não sentem saudades da Assembleia de Deus antiga, ou dos cultos antigos, ou das vigílias? Quem é que não está com saudade aqui daqueles cultos cheios, antigos, aquelas vigílias, reuniões que a gente até não está mais tanto podendo fazer tão cheias? A gente sente saudade, certo? Saudade, lembranças que causam saudades, não é isso? E prosseguindo Jó em sua parábola, ou em seu discurso, você pode trocar a parábola por discurso também, e prosseguindo Jó, porque, na verdade, o capítulo 29 é uma continuação do capítulo 28. Jó continua com a palavra, continua falando, né? E prosseguindo Jó em sua parábola disse, ou em seu discurso disse, quem me deras ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Por que Jó está falando isso? Aquele momento que Jó está vivendo, aquele momento que Jó não... Ele acha que não está mais, Deus não está mais com ele. No pensamento dele, Deus não está mais com ele. Não é mais como nos meses passados, ou anos passados, ou dias passados. Em dias em que Deus me guarda. Por que Jó fala isso? Porque na pensamento de Jó, na cabeça de Jó, Deus não está mais guardando ele. O Jó entende, Jó tem a convicção, o entendimento, que não está sendo mais guardado. Que não está sendo mais guardado. Então, ele, nessa lição, interessante, é que Jó relembra o passado, ele vai em 3 tempos aqui, ele vai usar 3 tempos. É isso? Jó relembra o passado, Jó não aceita o presente e Jó lança olhos no futuro. Capítulo 29, ele relembra o passado. Capítulo 30, no início, você vai perceber que ele não aceita o presente, que ele está reclamando, estão rindo de mim agora, até os que têm menos idade que eu. E o capítulo 31, ele vai falar da sua personalidade, do seu caráter, da sua inocência, vai alegar a sua inocência e vai lançar olhos para o futuro. Ele pensa que ele terá um futuro bom, ele anseia por isso. Ele torce, ele luta, ele entende que ele poderá sair dessa situação. Então, são lembranças do passado, não aceita o presente e lança olhos no futuro. Relembra o passado, não aceita o presente e lança olhos no futuro. Então, é por isso que ele começa assim. E prosseguindo Jó em sua parábola ou em seu discurso, diz: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. Ei, peraí. Resplandecer a sua candeia. Candeia é o quê? Candeia é lâmpada, é lamparina, é luz. Jó entendia que ele andava na luz, que Deus fazia resplandecer a luz sobre ele, sobre Jó, sobre a sua vida. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Caminhava pelas trevas. Jó não tinha medo. Jó não temia. Porque mesmo quando ele caminhava pelas trevas, ele sabia que a luz de Deus estava com ele. Ele sentia essa luz de Deus. E agora, Jó está sendo saudosista. Ele está pensando, olha, eu não sinto que tem mais essa luz. Eu não sinto que Deus está com a sua luz sobre mim, sobre a minha cabeça, sua candeia sobre a minha cabeça. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Ei, peraí, segredo. O segredo de Deus estava sobre a minha tenda, ou sobre a sua vida, ou sobre a sua casa, ou sobre ele. Segredo de Deus. Quem de nós não tem segredo? Jó está sendo realmente saudosista. Quem de nós não temos segredos? Segredo de Deus. O que é segredo? É algo que não é para todo mundo saber. As pessoas sabem a senha do seu banco? Não, isso é segredo. Tem segredo que só a sua esposa sabe, que às vezes nem ela sabe. Tem segredo que só seu marido sabe, que às vezes nem ele sabe. E Deus tem segredo
tem segredos que são... Quando é segredo, porque pode futuramente, depois, ser revelado. É segredo para aquele momento. E tem segredo que fica no segredo mesmo. E Deus tinha segredo. Deus falou com os anjos, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer, visto que ele vai ser uma grande nação, pai de uma grande nação. Deus revelou as coisas para Daniel, quando estava orando. Deus revela coisas para íntimos. Deus tinha segredo com Jó. Segredo é coisa íntima. Isso eu só revela segredo para quem é íntimo. Eu só revelo um segredo para alguém se eu confiar nele, se ele for da minha confiança. A esposa só revela um segredo para alguém, ou para o marido, se ela realmente tiver confiança nele. O casal tem coisa que é só o casal que sabe, que às vezes nem o filho sabe. Porque tem que ter segredo, tem que ter confiança. Ei, você tem segredo com Deus? Tem segredo para Deus? Tem coisa que é só entre você e Deus? Tem coisa que é só entre Deus e você? Você tem segredos? Nós temos segredos. Tem coisa que é só entre a gente e Deus. Tem coisas que Deus fala só com a gente. Pode até ser que fale depois, à tona, porque há segredos que depois são revelados, que não ficam ocultos. Mas para aquele momento é segredo. E Deus tinha segredo com Jó. Deus tinha intimidade com Jó. Deus tinha, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Estou lendo aqui o versículo 5 do capítulo 29, da leitura aqui. Então Deus tinha segredo com Jó. Certo? Então nós estamos falando aqui, ele relembra o passado. Ainda está sendo saudosista. Ainda está sendo nostálgico. Ele está relembrando o passado. Aqui, vamos aqui na introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31, versículo 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Jó 31, do 29 ao 31. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Jó era próspero, Jó era rico, Jó era um dos homens mais importantes da sua região, a região de Uz, daquela região. Ele era uma pessoa importante. Então, ele lembra disso, que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Certo? Então, por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual e de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Tópico 1 tem por título: Jó relembra seu passado de glória. No versículo 29, no capítulo 29, versículo 1 a 11, prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. Estou lendo aqui na revista do tópico 1. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Jó 29, versículo 2 e 4. Especialmente o versículo 4. Né? Versículo 4 diz assim: quando era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha cabeça. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia. Na sua mente, na sua cabeça, no seu pensamento, Deus me protege mais. Eu estou sem a proteção de Deus. Estou sem a luz de Deus. Mas Deus me protegia. Deus estava comigo, Deus me protegia. Eu sentia a luz de Deus sobre mim, a proteção de Deus sobre mim. Né? Ele lembra que Deus o protegia. Suas bênçãos sobre ele e sua família, ele lembra disso também. Sua orientação em meio às dificuldades, a orientação de Deus a Jó, e a presença real do Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Grandemente abençoado por Deus. Então, quem é que não gosta de lembrar disso? De quando foi abençoado?
de quando recebeu grandes bênçãos, de quando esteve na presença de Deus de uma forma, e sentia Deus presente com ele de uma forma tão profunda. São lembranças boas. São lembranças que causam saudades, especialmente naquela vida, especialmente naquele momento, especialmente em Jó. Existem lembranças que causam saudades. Você tem, às vezes, lembrança de um amor que você perdeu. E se você não tiver cuidado, você até fica assim melancólico. Às vezes não quer nem mais comer, fica com saudade. Pode até passar mal e morrer. Tem viúva que não aguenta a saudade da viúva, ou viúva não aguenta a saudade do viúvo. Tem pai que não aguenta a saudade do filho. Tem esposa que não aguenta a saudade do marido. Nós sentimos saudades. Tem pessoas que ficam com saudades, melancólicos, pelo passado, pela sua juventude, pelas coisas boas que aconteceram. Ponto 2 do tópico 1, reconhecimento social. Vai do capítulo 29, do versículo 14 ao 25. Jó também se lembra de sua antiga condição social quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Jó 29, 7 diz assim: quando saía para a porta da cidade e na praça faziam preparar a minha cadeira. Na praça faziam preparar a minha cadeira. Ele se sentava numa cadeira, exercia o papel de juiz, de tribuno. Então, ele era uma pessoa respeitada. Era respeitado na sua cidade. Então, ele se lembra disso. Sua antiga condição social. Antiga condição social. Às vezes, nós estamos. Às vezes, você está pastor, você está diretor, você está pregador. Às vezes, você está rico. Às vezes, você está numa posição de respeito. Às vezes, mas pode chegar o dia que você também não está. Um dia você pode não estar pregador. Você pode também não estar numa função vereador, senador, político. Você está senador, mas aí um dia você pode não estar. Você tem que estar preparado, você tem que saber entender isso. E é difícil. Já estava numa situação social de respeito, numa situação social de destaque. Já estava, mas aí agora ele lembra que não está mais. Esse não estar mais, a gente tem que ter muito cuidado, porque você está hoje, mas amanhã pode não estar mais. Então, tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Aí ele continua relembrando. As pessoas o ouviam, as pessoas o procuravam. Me dá um conselho aí, Jó. Jó, como é que eu faço em relação ao meu casamento? Jó, como é que eu faço em relação a esse trabalho, a esse plano que eu tenho, a esse projeto que eu tenho? As pessoas pediam um conselho para ele. Ele funcionava como um conselheiro. Ele era uma pessoa de destaque. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Importante papel social na sua comunidade. Ei, você exerce um importante papel social na sua comunidade? Você exerce um importante papel social no seio da sua família? Você exerce um importante papel social aonde você está? Sendo luz do mundo, sendo sal da terra, dando bom exemplo. Você exerce um papel. Qual é o papel social que você exerce na sua comunidade? Que você exerce na sua igreja? Que você exerce para os seus vizinhos? Então, Jó, ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Jó agia com justiça. A justiça e Jó eles eram como se fossem casados. Jó se vestia da justiça. A justiça cobria Jó. Ele tinha o sentido de justiça. Ele era uma pessoa justa, inclusive até com seus próprios empregados. São escravos, mas eram escravos empregados que trabalhavam para ele. Isso. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Protegia os pobres e punia os opressores. Jó praticava essas atitudes
interessante que, geralmente, as pessoas perseguiam os pobres. As pessoas perseguiam as pessoas que eram pobres, as pessoas que não sabiam, não tinham posses, não tinham sabedoria. E Jó, até os estrangeiros, Jó protegia. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. No Jó 29, versículo 14, diz assim: cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Ele praticava a justiça, ele era reconhecido por esse papel que ele exercia. É isso? Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e de seus filhos. Você lê em Jó, capítulo 29, versículo 18, está escrito assim, e dizia, no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. No meu ninho expirarei. Isso é em Jó falando. Ninho, fala da sua residência, fala da sua casa. Ele almejava que ele expiraria ou morreria no seu ninho, ou na sua casa, ou no seu lar. No meu ninho expirarei. E multiplicarei os meus dias como a areia. Continuando aqui, o ponto 3 do tópico 1, uma ponderação importante. Olha, vamos falar sobre isso aqui. Ponto 3 do tópico 1. Uma ponderação importante, uma consideração importante, certo? A Bíblia não é um livro político, mas ela não se ausenta das causas sociais. Por quê? Uma verdade para vocês aqui. Todo ser espiritual é social. Todo ser espiritual, ele é social. Jesus é um ser espiritual, mas ele se preocupava com as questões sociais. Ele se preocupava com as questões da época dele, com os pobres, com os desvalidos, com as questões políticas. Ele se preocupava com isso. Mas nem todo ser social é espiritual. Todo ser espiritual é social, mas nem todo ser social é espiritual. Como é que a gente vai entender isso? Uma ponderação importante, ponto 3. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia, mostra um modelo de justiça social. Um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos das Escrituras. Não está aqui pregando socialismo ou partido político socialismo. Não é isso. Esse socialismo moderno é diferente. A Bíblia fala que nós devemos amar, que a verdadeira religião é visitar os órfãos das viúvas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Certo? Jesus, lá no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 24, que ele fala, que ele coloca as ovelhas de um lado e os bodes do outro, e ele fala, estive enfermo e fosse me visitar, tive fome e me deste comer, estava nu e me vestiste. Isso é questão social. Você faz isso porque você se preocupa com o seu próximo. Isso é uma questão social. Mas não é o socialismo político. O que ele está chamando a atenção aqui no ponto 3, do tópico 1, é uma ponderação, pondera sobre isso. Uma ponderação importante, certo? De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Tem gente que faz, tem políticos que fazem, querem usar a Bíblia como instrumento para defender a sua política, a sua tese, política do socialismo, essas coisas. Então, tem que ter cuidado com isso, tem que ponderar sobre isso. Mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político da Bíblia. Certo? Entendeu? Bom, falando sobre segredo, que segredo é só para íntimos, só queria deixar uma passagem que está escrita no Salmo 44, versículo 21, que Deus conhece os segredos do coração. E Deus revela o que Ele quer a quem Ele quer. A quem Ele quer revelar, Ele revela. Se Ele não quiser revelar, Ele não revela.
Deus conhece todos os segredos. Às vezes, o seu amigo te fala um segredo, mas não falou tudo. Às vezes você expõe um segredo para alguém, mas você não expôs tudo. Mas os segredos do nosso coração, Deus conhece. Mas que Deus não conhecia, Jesus não conhecia os segredos do coração de Judas? Não sabia que Judas ia traí-lo? Deus conhecia os segredos do coração. Acho interessante aquela passagem em que aquela mulher que perde o seu filho vai até o profeta Eliseu e lá no seu coração ela não fala para ninguém o que está acontecendo. E quando ela chega, a gente vai se lançar aos pés do profeta Eliseu e o seu moço vai repreender, e Eliseu fala, deixa ela, porque o seu coração estava amargurado e Deus não me revelou. Seu coração estava sofrendo, estava doente por causa do seu filho, mas Deus não me revelou. Deus deixou em oculto. Deus não revelou para o profeta. E olha que Deus revelava as coisas para o profeta, porque era um segredo entre ela e Deus, que ela ficou caladinha. Vou chegar lá e vou falar com o profeta sobre isso. Então, mas aí no tempo certo, esse segredo veio à tona. E Deus fez um grande milagre através do profeta. Então, havia segredo entre Jó e Deus. Entre Deus e Jó. Jó era íntimo de Deus. Essa intimidade é que causa essa saudade tão grande em Jó. Certo? É bom a gente frisar bem isso. Vamos para o tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Agora, Jó relembrou o passado. Agora, Jó começa no capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado, e o povo com os cães do meu rebanho. Mas agora ele vai trazer para o presente, o que está acontecendo naquele momento com ele. Ele começa agora a trazer para o presente. Jó lamenta, eu falei para vocês, nós íamos caminhar em 3 linhas de tempo. Que Jó caminha em 3 linhas de tempo. Relembra o passado, não aceita o presente e lança olhos no futuro. Ponto 1 do tópico 2. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Eu falei para vocês que Jó era respeitado socialmente, as classes sociais, ele fazia parte da elite, no tribunal ele defendia a justiça. Agora, essas mesmas pessoas que ele defendia, agora, essas pessoas que o respeitavam, colocavam uma cadeira na praça para ele, que ouviam seus conselhos, os jovens paravam para ouvi-lo, agora já não é mais assim. Ele está perdendo, ele sente que perdeu. Agora ele está doente, perdeu esse status social, ele perdeu a sua saúde. Então, após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta, até inclusive a prosperidade material também, né? Jó lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Você vê lá em livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Né? A gente sempre é aconselhado, em todas as sociedades, que eu acho interessante, que em todas as sociedades e em todas as religiões, não é só evangélico, católico, todas as religiões, e em todas as sociedades, budismo, espiritismo, todas as religiões, eles têm esse princípio de respeitar os mais velhos. Desculpa. Essas sociedades que são características dessas sociedades. Ouve-se dizer, não sei se ainda é assim hoje, que especialmente os japoneses reverenciam muito as pessoas mais velhas. Reverenciam muito as pessoas, têm muita estima sobre os mais velhos, escutam os mais velhos. Inclusive, os índios, nas tribos, os seus parceiros, eles, antes de ir para uma guerra, eles escutam os mais velhos, o conselho de guerra é feito por mais velhos. Ele ouve as pessoas. E a gente lembra na Bíblia, quando Salomão foi procurar, quando o filho de Salomão, Roboão, foi procurar conselho, ele foi procurar as pessoas mais velhas, os anciãos, Roboão, para saber se ele deveria atender ao pedido do povo judeu para ser menos duro ou não. Ele escuta, os anciãos dão um bom conselho para ele, seja servo desse povo, eles serão seu servo para sempre.
Aí ele vai procurar conselho com os jovens que viveram com ele. Aí eles deram um conselho para ele. Paz, bate nesse povo. Mete a toa, parafraseando, né? Mete a pena nesse povo. Seu pai foi duro com eles? Tinha mais duro que seu pai, rapaz. Então, não foi um bom conselho, mas Deus permitiu que isso acontecesse, endureceu o coração, porque Deus tinha um plano naquilo ali. Mas ele pediu conselhos para pessoas mais velhas. Então, após lembrar que os seus antigos não social próspero, Jó aumenta o ponto que havia chegado à sua miséria. Continuando a leitura aqui. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Beleza. Falamos sobre isso. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, Jó, trazendo agora para o presente, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Certo? Os que ele dava conselho, os que ele falava as coisas, os que ele orientava, agora desdenha dele, agora caçoa dele, agora ri dele, do estado de miséria dele, da doença, da chaga, da forma como ele está se encontrando. Agora ele está trazendo para o tempo presente dele. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamenta estar no fundo do poço. Ele não sentia a luz de Deus, a proteção de Deus. Ele não sentia que estava sendo respeitado. Ele não gozava do estado social que ele tinha. Então, Jó estava sendo afetado psicologicamente, sentimentalmente, espiritualmente, estava sendo afetado de todas as formas. Era uma situação muito difícil para Jó, muito sofrível para Jó. Natural que ele se desesperasse, que ele pensasse. Mas o que eu acho interessante em tudo isso, que mesmo assim, ainda a gente percebe um certo senso de juízo, um certo senso de inteligência em Jó. Ele lança olhos para o futuro. O ponto 2 do tópico 2, abatimento físico e emocional. Físico, estava magro, estava com chagas, estava doente fisicamente. E estava doente emocionalmente, claro. Você se sente abandonado pelos amigos. Você se sente. Deus não abandonou ele, mas ele entendia esse mundo espiritual, isso que estava acontecendo, essa prova. Se você se sente abandonado por Deus, tem gente que Deus me abandonou. Tem gente que passa uma prova pequena e fala, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, não. Deus me abandonou. Tem gente que fala isso, tem gente que chora, tem gente que chora até por demais, por pouca coisa, mas tem gente que chora porque realmente está passando. E às vezes você não entende, tem gente que caçoa. Aí a pessoa está sofrendo, está passando por uma luta, está chorando, e às vezes você não entende. E tem pessoas que não entendem, chega ao ponto até de criticar. Olha lá o reclamão, olha lá o chorão, olha lá o menino, olha lá o só quer saber de chorar, de reclamar, olha lá o só quer dar uma de coitadinho. E às vezes não entende a luta que a pessoa está passando. As pessoas estavam fazendo isso com Jó. Esse Jó aí, velho, fedendo, tá com chaga. Esse Jó aí já era. Então, ele era visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. É assim que ele se sentia. Eu estou no fundo do poço. Era assim que ele se sentia. O ponto 2, do tópico 2, abatimento físico e emocional. Nós falamos sobre isso, vamos ler aqui na lição. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Físico e emocional. Quem não fica triste por perder um amigo, por perder um amor, por perder uma esposa, por perder uma condição melhor que ele estava? Isso? Nós já focamos bastante sobre isso, né? Como o salmista, Jó lamenta suas dores. Você pode ler lá no Salmo 42, versículo 4. Que é importante. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou, e alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor que traduzia seria manchada. Alguns acreditam
que eram as feridas de Jó, que estavam manchando as suas roupas, estavam manchando as suas vestes. Então as suas vestes estavam desfiguradas. Mas ele estava também com um semblante desfigurado, por causa daquela profunda dor sentimental, física, tudo aquilo que estava atormentando Jó naquele momento, certo? Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Ele pensa, Deus está vendo isso? Não é possível, Deus está por trás de tudo isso. A imaginação de Jó. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. Ele se sente ignorado por Deus. Mas não era assim. Eu falava e na hora Deus agia. Deus falava e na hora as coisas aconteciam. Não era assim. Ele não entende que essa guerra está sendo travada no mundo espiritual e essa provação. Então é sofrível para Jó. Às vezes você passa por uma coisa que Deus permite que você seja provado, ou que Deus quer te provar, e às vezes você não entende. Às vezes você não entende. Ah, mas eu tenho que dar uma do contente, a teoria do contente. Eu vou ficar contente porque eu estou sempre provado. Não, você é humano. Você é ser humano. É natural que você sinta dor. É natural que às vezes você tenta se revoltar dentro de você. É natural que você lute para não aceitar essa situação. É natural que você procure um meio, um escape, se questione, passe por pensamentos, comece a pensar. Ainda bem que Jó, mesmo assim, conseguiu manter siso, juízo, sentido. Tem pessoas que não aguentam. Tem pessoas que, no sentido da palavra, perdoa a expressão, pira o cabeção. Pessoa que pira a cabeça. Passa por uma luta e não aguenta. Tem gente que entra em depressão. Tem gente que não consegue sair da depressão profunda. Tem gente que não consegue, não se liberta. Só com muita ajuda. Eu passei por depressão, graças a Deus, Deus me libertou, a igreja orou por mim, mas eu tive que querer sair. Eu busquei, tive que querer. Então, é muito importante que você vença, tenha coragem, lute, não se esqueça. É bom saber que teve um Deus, que você teve um Deus. Eu lembrava do Deus que agia na minha vida. Ajudou muito também, a leitura da Bíblia. Então, você não pode... Jó não esqueceu. Então, teve essa lembrança. E Jó está falando agora. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. Então, causava uma dor muito grande nele. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e adormentado por um furacão. Como você pode ler lá no Jó 3, versículo 21 e 22, a respeito disso. É isso? Então, teve um abatimento físico e emocional. Ponto 3 do tópico 2 fala, Deus teria abandonado Jó? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Se empolga e fala, esquece de tomar uma aguinha para molhar a garganta, né? Ponto 3 do tópico 2. Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Esse sofrimento emocional dele refletia, ficava patente, certo? A sua crença. Ele acreditava de que tinha sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Ele tinha amigos. Ele era respeitado socialmente. E ele sentia que não tinha mais isso. Também era reflexo. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Na concepção de Jó, seu clamor foi totalmente desconsiderado. Ninguém estava considerando. Deus não estava considerando esse clamor, esse pedido dele, esse clamor dele. Isso. Então, doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro era totalmente ignorado. Quantas pessoas ele ajudou? Ele era os olhos do cego. Cego, tanto fisicamente quanto espiritualmente, cego, que não via, não conseguia enxergar, entender as coisas. Eu ia falar, não, é assim, o caminho é por aqui, a solução é por aqui, o projeto é por aqui. Ele era os olhos do cego. Certo? Mas agora seu clamor por socorro era totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escola social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Chegamos diante de Deus e entregamos tudo em seu altar. Sentimento de injustiça. Essa questão de
injustiça, justiça, uma questão muito séria. É uma questão, vamos entender isso aqui, vamos dar um entendimento legal nisso aqui. Às vezes nós nos sentimos injustiçados. Às vezes poxa, eu fiz tanto por alguém e a pessoa não reconhece isso. Fulano está sendo injusto comigo. Eu fiz um exemplo aqui prático, certo? Só para exemplo. Eu fiz tanto pela minha esposa Adriana, eu fiz isso por ela, e ela não reconhece, ela é injusta comigo, certo? Essa questão de injustiça. Às vezes eu estou, Deus, está sendo injusto comigo. E às vezes, eu posso ter sido injusto com ela. E ela pode estar clamando lá, Deus, eu fiz tanto pelo Euler, e o Euler está sendo injusto comigo. Essa questão de injustiça, às vezes, nós reconhecemos muito a injustiça de alguém contra nós, mas temos dificuldade de reconhecer a injustiça nossa contra as pessoas. Aí, você já foi injusto com alguém? Todo mundo, em algum momento da sua vida, já foi injusto com alguém. Tem um ditado que diz, quem bate nunca se lembra, quem apanha nunca se esquece. Às vezes nós somos injustos. E às vezes nós não damos conta disso. Nós sempre pensamos que alguém está sendo injusto conosco. Mas nunca pensamos que a gente pode estar sendo injusto com alguém. No pensamento de Jó, na condição psicológica social de Jó, ele estava se sentindo injustiçado. Ele estava sentindo que estava sendo injustiçado. E às vezes nós nos sentimos assim também. É isso? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Não se esqueça. E não existe classe, posição social para dizer que só que eles não podem ser justos. Os próprios tribunos, as pessoas juízes, as pessoas às vezes são injustas. Tomam decisões injustas a favor de um assassino ou contra uma pessoa que é inocente. Nós, pastores, às vezes cometem injustiça. Às vezes mais são injustiçados que cometem injustiça. Né? Eu já cometi injustiça com meu filho. Ele já foi injusto comigo. Eu já cometi injustiça no meu trabalho com colegas. Os colegas já foram injustos comigo. Cometeram muitas injustiças comigo. Mas Jó, ele se vestia da justiça. Ele casava-se com a justiça. A justiça cobria ele. Ele era uma pessoa justa. É natural que ele se sentisse injustiçado, porque ele era uma pessoa justa. Entende? Então, cheguemos diante de Deus e entregamos tudo nesse altar. Ele recomenda aqui, o autor da revista, que quando a gente se sentir assim, busca a Deus, chega diante de Deus e clama esse altar. Mas Jó sentia que não adiantava ele buscar Deus, que Deus não estava ouvindo ele. Por que eu vou clamar a Jesus? O que Jó desejava? Por isso que eu falei que são 3 tempos. Lembra o passado, não aceita o presente e lança olhos no futuro. Nós vamos ver aqui o tópico 3, que diz o futuro em aberto de Jó. O futuro, aí você vai para o capítulo 31, do versículo 1 a 4, e todo o capítulo 31, que é importante, né? Também o versículo 35 ou 37, todo o capítulo 31. Você vai tratar agora, Jó vai tratar agora de quando ele lança olhos no futuro. Tópico 3, o futuro em aberto de Jó. Ponto 1, Jó em defesa de sua ética sexual. Capítulo 31, versículo 1 ao 4, diz assim: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima? Está aqui na leitura também, né? Vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ei, olha só, aqui no capítulo 31, Jó em defesa da sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto. Ele se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-social, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Por quê? Porque eu penso assim.
Por que que Jó fala isso? Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Por que que Jó fala isso? Por que que Jó tem essa preocupação de não fixar os seus olhos numa virgem, de não pecar pecado da carne? Você vai lá em Mateus, no livro de Mateus, no Sermão do Monte ou da Montanha, em que Jesus começa a fazer o discurso e ele fala que a gente não deve olhar, fixar os olhos na mulher e desejar ela, que só de você olhar e desejar você já está pecando. Quando o Jó fala isso, aqui, subliminarmente, Jó está revelando uma parte em que ele tinha que se fortificar, e que fazia parte da luta dele. Paulo escreve assim: o que quero é o que não faço, o que faço é o que eu não quero. Maldito homem que sou. Paulo tinha a sua luta. Jó acaba nos revelando, eu entendo assim, que uma parte que ele precisava vigiar muito, que ele para se fortalecer, os olhos carnais. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó sabia que ele tinha essa fraqueza, que ele tinha que se fortalecer ali, que ele tinha que evitar fixar os olhos numa jovem, numa virgem, numa mulher. Que essa era uma fraqueza que era perigoso para ele, que era um campo perigoso para ele. Fazia parte da sua luta espiritual. Todos nós temos as nossas fraquezas, nossas lutas. Ei, quando você descobre aquilo em que você é mais fraco, tem gente que é viciada em jogo, tem gente que tem a tendência de gostar de jogo, tem gente que tem a tendência de gostar de comer, glutonaria. Naquilo em que você sente que você é mais fraco, você precisa vigiar mais. Naquilo em que você sente que você corre o risco de fraquejar, é onde você se fortalece. Aí Jó faz um concerto, faz uma aliança, faz um compromisso, certo? Aí Jó fala: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso? Jó faz esse concerto com os olhos dele, entre ele e Deus. Eu vou vigiar nessa parte aqui, Deus. Eu vou ter cuidado. A gente tem que vigiar muito, especialmente naquela parte que a gente é mais fraco. Quando Jó fala isso, eu entendo que ele está querendo dizer isso. Fiz concerto com os meus olhos. Certo? Jó também faz uma defesa de sua ética social. Estou lendo o ponto 2 do tópico 3. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Jó 31, do 13 ao 23. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago falou. Eu mencionei sobre isso. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Certo? Então, Jó, ele sentia dentro dele que ele tinha ética, que ele tinha postura, que ele podia argumentar sobre isso, que ele podia fazer essa defesa, que ele podia, peraí, mas eu tenho agido assim, eu sei que eu sou inocente, alguma coisa está acontecendo. Ei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, porque eu sempre procurei me privar, sempre procurei agir de forma correta, sempre procurei ser justo, sempre procurei ser ético, sempre procurei vigiar com os meus olhos carnais. Então, havia um questionamento verdadeiro dentro de Jó, certo? Mas ele tentava se justificar diante de Deus. Quem é um homem para se justificar diante de Deus? Mas Jó tinha essa ousadia. Ele acreditava que ele tinha essa ousadia, que ele poderia se apresentar diante de Deus. Ele queria que Deus o disse para falar, Deus. Ele queria ter uma conversa com Deus. Mas Deus não se apresentava mais para ele. Ele queria ter uma conversa com Deus. Eu vou conversar com Deus sobre isso aí. Às vezes nós passamos por isso. Jesus, espera aí, vem cá, vamos conversar sobre isso aqui. Eu fiz aqui tudo certinho, segui certinho, agi como o Senhor queria que eu agisse e tal, mas por que não está acontecendo?
Às vezes nós precisamos ter uma conversa com Deus, não é isso? E Jó almejava ter essa conversa. Não é botar Deus na parede, como alguns apregou. Eu vou botar Deus na parede. Deus vai ter que me dar. Não é assim, não é isso. É você, de forma humilde, mas confiando na sua integridade e com sinceridade, conversar com Deus. Como você conversa, às vezes, com um amigo. Meu amigo, poxa, eu fiz tudo por você. Eu fiz isso, isso e isso. Você falou que era assim, assim. Eu segui sua orientação. Mas por que isso não está acontecendo, então? Por que não foi resolvido, meu? Então, às vezes, a gente precisa ter essa coisa. Ele já tinha essa liberdade, já tinha, vamos dizer assim, tinha condições de fazer isso diante de Deus, de conversar isso com Deus. Certo? Ele tinha essa liberdade de conversar isso com Deus. Ele sentia que ele poderia fazer isso, que ele gozava desse privilégio de poder fazer isso, diante de tudo que estava acontecendo. Continuando aqui, tópico 3, no ponto 3 do tópico 3. A Jó busca a resposta de Deus. Agora, Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Quem me dera um que me ouvisse. Jó estava falando de Deus. Esse um que me ouvisse, Jó queria que Deus me ouvisse. Espera aí, eu quero que Deus me escute. Quem me dera que um que me ouvisse. Versículo 35. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Você lê Jó 31, versículo 37, como aqui está escrito, no versículo 37. O número dos meus passos me mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Então está falando de quem? Está falando, ele se apresentaria diante de Deus. Ele se apresentaria diante de Deus, certo? Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Né? Romanos 8, 31 e 33. Nós somos justificados por Deus. É o Senhor que nos justifica. É o sangue de Cristo que nos purifica. É o Senhor que nos justifica. Mas Jó toma numa posição de que ele queria se apresentar porque ele confiava na sua inocência diante de Deus. Certo? E chegando aqui para a conclusão, nós estamos quase findando. Conclusão. Nesta lição, vimos que Jó se lembrou do seu passado, abençoado, e de como agiu com integridade e humanidade com o seu próximo, o que nós falamos, relembrando o passado, sendo saudosista. Isso, Jó não se esqueceu, lembrou muito bem disso, como nós às vezes nos lembramos também, certo? Então, são lembranças que causam saudades, mas essas lembranças que não causam saudade, que a gente não quer lembrar, certo? Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrassem moralmente. Ele tinha ética moral, certo? Ele nunca desonrou ninguém. Ele pensava nisso, certo? Que bom, né? Que bom que já tinha essa integridade, essa ética, tinha esse preceito dentro de si. Que bom que já sabia disso, que já entendia, sentia isso, né? Sua integridade estava intacta. Ele percebia que a sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Eu acreditava nisso. Ele acreditava que Deus era justo, seria justo com ele. Então, ele lançava olhos no futuro. A sua esperança não estava de todo perdida. É por isso que ele diz, eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará. Jó lançava essa esperança e seus olhos no futuro. Certo? Eu gostaria de, concluindo aqui, para refletir a respeito da última defesa de Jó, conforme está escrito na revista, das perguntas. Eu vou fazer as perguntas e vou dar as respostas. Certo? Que eu acho que é muito importante a gente saber disso também. Aqui no vocabulário está falando sobre luxúria. O que é luxúria? Comportamento desregrado com relação aos prazeres do sexo. Lascívia, concupiscência.
Jó evitou essas coisas. Jó não entrou por esse caminho. Né? As perguntas. Qual a primeira coisa que Jó se lembrou do seu passado? Essa é uma pergunta que está na revista. Qual a primeira coisa que Jó se lembrou desse passado glorioso? A primeira coisa que Jó se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Jó, capítulo 29, especialmente o versículo 2 e o versículo 4. O versículo 4 é lindo, né? Segredo dele com Deus, de Deus com ele. O versículo 4 é lindo. A outra pergunta. Quem procurava Jó para pedir orientação? Quais são as pessoas? Quem é que ia até Jó e procurava ele? Tem pessoas que você gosta, né? Eu vou procurar fulano para ver se ele me orienta. Eu quero um conselho de fulano, eu quero um conselho do meu pastor, eu quero o conselho da irmã fulana. Quem procurava Jó para pedir orientação, ou conselho, ou direção? Tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientados. Jó 29, versículo 8. É Deus que orienta, o melhor conselho, sim, mas Deus usa a gente, Deus usa o ser humano. Deus usava Jó, Deus usa às vezes os mais velhos, aqueles mais velhos que realmente têm temor, que realmente são sábios. É isso? Tem que ter cuidado para não procurar conselho com mais velho que não dá bom conselho, que só aconselha coisa errada. Então, quem procurava Jó para pedir orientação? Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Você confere lá em Jó 29, versículo 8. Outra pergunta. De homem respeitado, como Jó passou a ser visto? Você confere lá, capítulo 30, do versículo 1 a 8, que de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Como uma escória social. Assim ele passou a ser visto. Isso causou-lhe muito sofrimento. Havia um perdido respeito por ele. Outra pergunta. O que o sofrimento emocional de Jó refletia? Estava sofrendo. E isso refletia. Isso era refletir. A gente percebia, as pessoas percebiam nele. O que refletia? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Ele acreditava que foi abandonado por Deus. Como às vezes alguns acreditam quando passam por sofrimento. Né? Mas ele não foi. Ele não foi abandonado por Deus. Como você vai ver no transcorrer da história. Deus estava ligando, estava de olho. A última pergunta. Que comportamento ético-social de Jó o habilitou? Que comportamento ético-social de Jó o habilitou? A resposta. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos, como juiz, como conselheiro. As pessoas desvalidas, que não tinham quem os socorresse, quem os ajudasse, quem os orientasse. Então, por causa do seu comportamento ético-social, ele é uma pessoa habilitada para isso, para fazer isso, para aconselhar as pessoas, para ajudar, orientar, para ser olhos do cego, sabe? Para ser um escape, uma orientação, um socorro, um anelo para as viúvas, para as pessoas que estavam sofrendo socialmente. Certo? Essas são as perguntas e as respostas que estão incluídas na revista. E com isso, eu agradeço o tempo que vocês me ouviram, espero ter contribuído, espero que o poema, eu acho que está bem a ver com a lição, tenha valido a pena, você tenha refletido, e essa lição é muito boa. Lembre-se, lembranças que causam saudades. Nem todas as lembranças causam saudades. Tem lembranças que a gente prefere esquecer, para não lembrar. Mas tem lembranças que a gente gosta de lembrar porque causam saudades, né, gente? Certo? Quem não gosta de se lembrar de quando se casou, de quando namorou, noivou, se casou, das coisas boas da vida, quando passou por momentos bons. Certo? É isso que Jó passou por esse saudosismo também. Então, aqui eu agradeço, termino essa lição, que Deus abençoe aos irmãos e que todos tenham um excelente domingo, até a próxima lição. Amém. Devolvo a palavra para o nosso amigo Léo e a quem de direito. Amém. A paz do Senhor, glória a Deus, que bênção, que aula edificante, né? A gente aprende muito, graças a Deus. Realmente temos muitas lembranças boas, né? Esse ano talvez não sejam tão boas, um ano para se esquecer, né? Mas
mesmo as lembranças ruins nos trazem um aprendizado, né? Então, que possamos, né, lembrar das coisas boas, mas também não nos esquecermos das ruins, porque servem como aprendizado para não errarmos. Amém? Glórias a Deus. Mas excelente a lição aí. Glórias a Deus. Lembrando que às 19 horas teremos culto presencial na igreja. Às 19 horas será a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos não deixem de ir, participem. Nossa Santa Ceia do Senhor, presencial na igreja às 19 horas. Amém? O pastor Edivaldo, alguma colocação? Resumo? Se vocês desejarem e permitirem, gostaria de pontuar algumas coisas dessa lição. Sempre. Fique à vontade. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos mais uma vez. A cada dia que vai passando, as semanas, chegando ao final desse quadrimestre, a gente começa a já sentir saudade, olhar pelo retrovisor do tempo e ver o quanto que nós aprendemos durante esse quadrimestre no livro de Jó, né? E por falar em olhar pelo retrovisor, foi justamente um dos aspectos da visão de Jó em relação à sua trajetória. Ele olhou um passado de bênção na presença de Deus, ele estava num presente em extremo sofrimento e opressão, e a insegurança de um futuro, pois ele se sentia abandonado, entre aspas, né, do Deus Todo-Poderoso. O que me chamou a atenção, eu gostaria de pontuar, olhando pelo retrovisor do tempo e de um passado em que ele sentia saudade, em nenhum momento eu prestei atenção na lição de que Jó, em nenhum momento, ele se referiu a um passado das bênçãos materiais que ele recebeu. Interessante isso. Os aspectos focados por Jó foram justamente do seu relacionamento, a sua conexão com Deus. É o versículo 2 e 3, eu gostaria até de, além da prolixidade, já foi dito algumas vezes, eu gostaria para que a gente pudesse definir isso que eu quero, que está no meu coração. Há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Dá um sentido assim de que Deus, né, como diz entre aspas, Deus abandonou Jó. Em nenhum momento Deus abandonou Jó, né? Mas a opressão na vida de um sofredor faz a gente pensar que nós somos esquecidos. Quantas vezes as pessoas, nós mesmos dizemos, Deus está ouvindo a minha oração, eu tenho orado, jejuado, pedido aos irmãos para orar e nada acontece. Será que Deus se esqueceu de mim? Né? Então, esse é um aspecto que eu gostaria de refletir. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua voz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés, luz. Glórias a Deus. A internet do pastor deve ter caído, não sei o que houve, né? Vamos aguardar um pouquinho o retorno do pastor. Já retornou, pronto. Então, queridos irmãos, ele diz aqui
eu não sei se eu falei, os irmãos perceberam, ouviram, a palavra de Deus nos diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se ele caminhava nas trevas, ele caminhava conforme a palavra de Deus, assim como nós caminhamos no mundo que nós estamos vivendo, na obediência dirigida pela a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, a retrospectiva que Jó fazia era do seu relacionamento com Deus. Tanto no capítulo 29, como no versículo 30, ele enfatizava esse relacionamento, e no 30 ele faz alusão à questão social, que ele caminhava dentro da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, e essa palavra o tornava uma pessoa, além de sociável, ele beneficiava as pessoas às quais ele se relacionava. Ou seja, em nenhum momento, isso me chamou muita atenção, queridos irmãos, em nenhum momento ele fez alusão a respeito dos bens materiais, das quais, ou mesmo a família, que ele havia perdido. Mas ele fazia referência ao relacionamento e aquilo que o relacionamento de Deus promovia na sua vida em relação às pessoas que estavam à sua volta. Por último, eu não quero me estender, porque já estamos avançados da hora. Eu gostaria de comentar o tópico 3, o futuro em aberto de Jó, apenas o subtópico 2. Jó em defesa da sua ética social. Vê que a defesa de Jó era em relação ao seu relacionamento com Deus e do contexto social em que ele era um instrumento de Deus para beneficiar as pessoas, assim como também um paradigma a ser seguido. Jó também fazia uma defesa da sua ética social, ok? Da sua ética social. Só um minutinho aqui, irmãos. Não, irmãos, eu peço perdão, eu me equivoquei, não é esse o tópico que eu gostaria de comentar. Me perdoe, me dá mais um minutinho aí. O tópico 1º e o subtópico 3. Ok? O tópico 1 e o subtópico 3. Uma ponderação importante. Não há dúvida que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materiais. Olha aí, irmãos, ele não tocava nas coisas materiais, ok? Fique mais uma afirmação daquilo que eu tinha dito. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se podia classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isto seria forçar o texto e ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político. Amados irmãos, o que nós temos, eu quero tocar nesse ponto, porque nós estamos num ano eleitoral e a gente tem visto muitas ideologias se confrontando em propagandas eleitorais, como a gente já está calejado de ver. Eu gostaria de tocar nesse ponto, que é muito importante. Ou seja, a ideologia partidária que
nós convivemos com ela, um dos extremos dela é o socialismo. Socialismo nada mais é do que a antessala do comunismo. Ela é o passo que se dará para o comunismo partidário. Esse socialismo, ela diz, né, que não existirá o pobre no nosso meio, ok? A classe social, o objetivo é que todos sejam iguais, que é uma farsa, uma fake news. É mentira isso. No socialismo, todos serem iguais. Aquilo que é a ideologia comunista, socialista, diz que a maioria deve governar a minoria. Porém, quando essa maioria assume o poder, ela se torna minoria. Então, isso é falácia, ok? Então, a base da ideologia socialista, a chamada sociedade sem classe, ou seja, não tem rico, não tem classe média e não tem classe baixa. Todos são nivelados. Mentira, ok? Isso é mentira. Os irmãos que assistem jornais veem o que acontece por aí nos países socialistas. O que o autor está dizendo aqui é que essa defesa de Jó em prol do social não tinha ideologia. O que ele pregava era assistência aos mais necessitados, sem vindicar proveitos em prol de si próprio. Contrário desses políticos que pregam isso por aí. Ok? Então, Jó pregava um social em que todos eram beneficiados, sem pregar distinção de classe. Isso é tão verdade que o próprio Jesus não veio para desclassificar as classes sociais. Muito pelo contrário, Jesus disse: sempre existirá o pobre no vosso meio. Mas um dia vocês não me terão. A Bíblia não defende uma sociedade de classe, ok? Jesus disse que os pobres sempre vai existir. Então, está dentro do raciocínio da visão de Jó. Jó fazia aquilo por amor, não para desfazer as classes sociais. Elas sempre iriam existir e vão existir, mas ele fazia isso com amor, porque era um dom que Deus deu a ele. Que Deus nos abençoe e vamos encerrar por aqui. Amém? Obrigado, Léo. Glórias a Deus, obrigado, pastor Edivaldo. Mais um aprendizado, mais um ensinamento. O pastor já saiu da reunião, falhou aí de novo. Glórias a Deus. Mas agradecemos muito, é sempre um grande aprendizado a mais aí, essa complementação do nosso pastor. Amém? Pedidos de oração, continuar orando por aqueles que estão enfermos, né? Pelas famílias daqueles que perderam alguém e pelos que estão trabalhando aí, se esforçando na linha de frente, desde o pessoal da limpeza, motoristas, né? Enfermeiros, médicos, paramédicos, socorristas, né? Todos aqueles que trabalham aí em prol da melhoria, né? E estão na linha de frente contra essa doença aí. Que nós possamos também estar vigilantes, né, evitando aí a chamada segunda onda. Amém? Lembrando que à noite, às 19 horas, como foi dito antes,
na igreja presencial Santa Ceia do Senhor. Então, que os irmãos estejam lá na Santa Ceia nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O pastor Edivaldo não retornou, peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a oração encerrando e já dê a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos aqui nesta manhã pelo ensino da Tua palavra para nossas vidas e nossos corações. Pai amado, Tu vem abençoar a cada um dos Teus servos, dar um grande dia de bênçãos e vitória neste dia, meu Pai amado. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, grande culto à noite de Santa Ceia, a qual estaremos ali relembrando a Tua morte até que Tu venças, Senhor meu Deus. Derrama Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui presente, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.